Hello, everybody. Olá a todos. Desculpe pelo atraso. Vocês viram os meus primeiros 5 slides. Eles parecem bem? Obrigado. Meu nome é Jim Green e eu vou estar falando com vocês sobre o tópico da árvore para o templo. Isso é parte 2. Vocês viram parte 1 há momentos atrás. Essa é a parte 2 da apresentação da igreja no Rootstack. Estamos gravando isso para que possa ser mostrado depois em outros centros por todo o mundo. Eu gostaria de conhecê-los. Gostaria de conhecê-los um pouco melhor. Eu posso ver que alguns de vocês parecem quase como igreja. Você não pode ver a última fila. Quantos de vocês já levaram um nome ao templo, submeteram um nome vocês mesmos e tiveram um cartão impresso você mesmo? Eu vejo várias mãos. Quantos de vocês jamais fizeram isso? Quantos jamais fizeram isso e gostariam de fazer isso? Resposta correta. A audiência é inteligente. Então, vamos prosseguir. Hoje, o que eu gostaria de fazer, eu vou mostrar-lhes, primeiro, falar um pouquinho sobre o porquê que nós mudamos coisas. E nós temos muitas respostas de pessoas sobre por que você está mudando coisas. Eu mal aprendi isso e agora você está mudando. Acredite ou não. E eu vou lhe dizer algo que alguns de vocês, nós não mudamos simplesmente para frustrá-los. Nós fazemos essas coisas porque achamos que vamos melhorar. E, geralmente, isso é resultado de respostas que nós recebemos de vocês. Então, é interessante. Nós olhamos para os números e vemos que mudanças que vão causar impacto no menor número de pessoas. Então, com essa nota, nós fizemos algumas mudanças, então eu vou falar sobre as mudanças, o porquê que nós as fizemos e vou levá-los pelo programa e como reservar um nome para levar ao templo através do programa do Family Search. Então, essa vai ser só a primeira parte. Maior parte da minha discussão vai ser no próximo tópico, sobre 5 maneiras, 5 técnicas que você pode usar para ajudar membros a facilmente levarem nomes ao templo, mesmo se eles têm ancestrais que são pioneiros, mesmo se eles disserem, não, meu trabalho já está todo feito, minha árvore já está preenchida. Esses tipos de comentários, nós vamos mostrar a vocês como técnicas que vão ajudá-los a encontrar nomes para todos os tipos de pessoas. E usamos essas técnicas com várias pessoas, incluindo o profeta. Então, eu vou levá-los depois por um sumário e um convite, onde o presidente Monson convida você a fazer algo. Então, com isso, quantos de vocês submeteram nomes antes de 1990? Vocês sabem que essa foto, ela é um pouco... Ela usa o relógio para lhe dizer o horário, essa foto, e deveria ser um calendário. Então, ela dá a impressão errada sobre o propósito, porque antes de 1990, a média de tempo que levava para conseguir um nome que fosse aprovado e o cartão impresso era de mais ou menos 1 ano. Então, essa é a razão porque nós não tínhamos uma base de dados na época como nós temos hoje. Nós vamos falar sobre a tecnologia de banco de dados hoje. Por que você vê algumas dessas coisas no programa hoje? Mas era um processo muito frustrante. Eu me lembro da primeira vez que eu passei por isso. Foi quase como a primeira vez que eu recebi um trabalho com a nota na escola, quase todo marcado com a caneta vermelha. Eu sou o único que passou por isso, algum de vocês passou. Então, eu recebia esse papel e procurava nota no topo, porque não era uma experiência muito boa. Isso tudo versus o que acontece hoje. Hoje, nós realmente podemos fazer isso em minutos. E eu gostaria de falar sobre essa foto por um segundo, porque essa foto é muito importante. Isso é uma família fazendo esse trabalho na sua casa, no seu lar juntos. A razão por que nós mudamos a maneira como fazemos isso não é só para tornar isso tudo mais eficiente para as pessoas que estão buscando os nomes, mas antes de 1990, era tão difícil que cada família decidia que eles iam designar alguém na família para fazer esse trabalho, alguém que gostasse disso. Algum de vocês foi essa pessoa designada para fazer isso? Você recebeu esse chamado porque você tinha capacidade de fazer e você não se importava em fazê-lo? Então, esse é o problema. Isso não é algo que nós queremos
alguém para simplesmente nos dar mais nomes. Nós queremos mais participantes. Então, estamos tornando mais fácil, não para que as pessoas que sabem como fazê-lo eficientemente, mas para tornamos mais fácil para que todos possam fazer. E, na realidade, aquela foto da família lá em cima é a maneira em que deveria ser, porque é algo que é uma experiência espiritual. E todos nós passamos por experiências espirituais. Isso não é apenas para aqueles que podem decifrar o código, mas para todos. Então, ao aperfeiçoarmos esse processo, fizemos isso com isso em mente, para que todos possam fazê-lo. Então, o presidente Hunter nos dá a razão quando ele disse: eu aprendi que aqueles que se fazem o trabalho de pesquisa de história da família e então realizam o trabalho de ordenança da família pelos nomes que eles encontraram, receberão alegria maior ao receber os dois lados melhores da bênção. O que ele quer dizer é que quando você vai ao templo, você recebe uma bênção através de sentir o Espírito, depois de ter feito o trabalho. Mas se você fez a pesquisa, encontrou o nome, e então levou o nome ao templo, você recebe as duas metades da bênção. Se torna muito especial. Quantos de vocês já sentiram isso? É algo que acontece e é muito real. E, de fato, esse espírito que sentimos, nós às vezes o chamamos de espírito de Elias. Mas nós fomos ensinados pelos membros dos 12, Elder Bednar, Elder Scott, Elder Nelson, que na realidade, uma manifestação do Espírito Santo, prestando testemunho da natureza eterna das famílias. E esse é o espírito que sentimos ao fazermos esse trabalho. E é o fruto do Espírito Santo. Recentemente, em 2012, a primeira presidência enviou uma carta que foi lida do púlpito. Nessa carta, eles disseram: quando membros da igreja encontram os nomes dos seus ancestrais e levam os nomes ao templo para a ordenança, para o trabalho de ordenança, a experiência do templo pode ser grandemente enriquecida. O que eles estão dizendo é que queremos cada um para experimentarem as duas metades da bênção. Não é apenas um trabalho para alguns fazerem e então passar adiante para que outros recebam as bênçãos. Deixa eu lhe dar uma experiência pessoal. Há 2 anos atrás, meus filhos vieram a mim, provavelmente na época de março, e disseram: pai, o que você quer no Dia dos Pais? O que eles queriam é que eu desse o nome de uma série de partes de bicicletas ou peças de bicicleta ou acessórios que eu pudesse usar para a minha outra vida, minha vida como corredor de bicicletas. Mas dessa vez, naquele momento em particular, eu tinha tudo o que eu precisava para minhas bicicletas. 7 bicicletas, eu tinha um grande conjunto de peças, o que mais eu precisava? E o Espírito me tocou. E eu disse: sabe o que eu realmente gostaria? Eu gostaria que vocês organizassem e apenas me permitissem participar de um dia da família no templo, onde todos possamos estar juntos no templo. E eles todos disseram: isso é fácil, não leva dinheiro, me leva 10 minutos para organizar isso. E então eu disse: eu gostaria que trabalhássemos em nomes da família lá. E eu vi alguns deles pensar: bom, talvez seja um pouco difícil, mas tudo bem, eu sei que você tem cartões já com nomes. E então eu dei a terceira parte para eles: eu quero que vocês encontrem os nomes. E eles disseram: tudo bem, nós vamos fazer isso. Então, no sábado, antes do Dia dos Pais, eles tinham feito já todos os arranjos para que todos estivessem lá. Meu filho mais novo está na Força Aérea e não tem um endowment, não tem uma investidura. Eu não esperava vê-la lá, porque ela está em Idaho. Mas eu apareci no templo no horário marcado e fui, então, saudado pela minha família, incluindo a minha filha, que se encontra na Força Aérea, que foi lá para fazer batismos. Ela disse: pai, vamos lá fazer os batismos. E eu volto, eles estavam esperando por mim na entrada. E então eu sou um oficiante do templo e eles fizeram arranjos para que eu oficiasse na sessão. E passamos o dia no templo fazendo o trabalho de história da família. Saímos em famílias juntos, fomos em cruzeiros juntos, fomos para o Havaí juntos, mas o dia do templo é o tesouro familiar
que nós mais valorizamos. E é isso, e é essa experiência que eles querem que cada membro participe. A razão por que fizemos essas mudanças é para que vocês, que sabem como fazê-lo, possam então agora ensinar e serem os treinadores, ensinando os seus filhos, os seus netos, ensinar aos seus membros da ala, a sua família da ala, como fazer isso e como experimentar as duas metades da bênção. Então, o desafio para vocês hoje é como posso eu ajudar outros? Como posso eu ser o missionário de história da família, de ir para a minha família, de ir à minha ala e trazer nomes e tê-los passando pelas experiências de ambos os lados da bênção. Eu prometo a vocês, não há um líder lá, um bispo, um presidente de estaca, nenhum líder dos jovens que não quereria as pessoas sob a sua liderança e responsabilidade de receber essas experiências no templo. Eles sabem que todos esses pequenos problemas que aparecem, esses desafios que sempre chegam ao bispo, muitos deles seriam resolvidos se eles experimentassem ambos os lados da bênção. Então, com isso em mente, deixe-me compartilhar um vídeo com vocês sobre a experiência de alguém que compartilhou os dois lados da bênção. Eu sabia que ia encontrar o nome da minha avó e foi algo muito belo e o Espírito me tocou, porque eu pude colocar toda a informação que eu sabia e o nome dela era o único que estava lá. E foi a primeira vez que eu encontrei algo no lado da minha família. E eu disse à minha mãe depois, e ela disse que ela queria que eu a encontrasse, ela queria que eu levasse esse nome ao templo. Foi tão confortador e tão entusiasmante saber que eu fiz e eu pude fazer esse trabalho por ela. E dentro de mim, ela estava lá, ela realmente estava feliz que ela podia ter essa oportunidade de ser batizada. Eu senti que ela estava lá comigo e que ela estava sentada próximo a mim e assistindo. E foi realmente um sentimento incrível. Eu me senti feliz e ela se sentiu feliz e eu senti isso. Eu definitivamente sei que as pessoas podem se beneficiar disso 100%, porque tamanha experiência emocional. Eu tenho 17 anos, meu nome é Sarah e eu sou uma consultora de história da família. A nova face dos consultores de história da família. E esta é a experiência que nós queremos, que cada um tenha, que nossos líderes gostariam que cada um de nós tivéssemos. Nós sabemos que se você estiver no templo sentindo o Espírito, então você vai sobrepujar muitos dos desafios que estão lhe segurando e lhe prendendo. Agora eu gostaria de falar sobre como reservar ordenanças do templo. Isso é um pouquinho, é uma parte que fala sobre como fazer. E depois nós vamos falar sobre dicas. Antes de tudo, no programa, como reservar ordenanças do templo. Quantos de vocês já viram essa página antes? Eu espero que todos vocês já tenham visto. Essa é a página principal do Family Search. E você vai ver dois blocos que estão marcados em verde. Elas apontam para a árvore genealógica, Family Tree. O próximo passo aqui, quando você clicar num desses, o próximo passo é para você fazer o seu login. Quantos de vocês têm uma conta no site LDS? Aqueles que não levantaram as mãos, você talvez vai levantar. Espero que vocês levantem agora. Como que você pode ir para casa e conseguir uma conta? Desculpa, eu sei que isso é coerção, eu não devia fazer isso, mas é bem simples. E aqui está uma dica para vocês. Vocês precisam ter o seu número de registro de membro. Quando você tem um número de registro de membro, quando eles fizerem a pergunta no site, você é um membro da igreja, você pode dizer sim, e assim que você clicar para a próxima página, vai lhe pedir pelo seu número de registro de membro. Há muitas pessoas que dizem sim e vão para o próximo passo, e eles dizem, eu não sei qual é o número, mas a propósito, você pode receber esse número do seu secretário de ala, do seu membro do bispado, está na sua recomendação do templo. É um dígito de 9
números. É um número de 9 dígitos. E, geralmente, o último dígito é uma letra. Mas tudo bem. E se você não entrar esse número, e você voltar e disser não, eu vou dizer não a essa pergunta. Se você não disser sim, e terminar o registro, você não vai ser capaz de ver as ordenanças do templo. Quando você... essas informações não vão estar visíveis. Então, para que você certifique que você está registrado como membro. E, a propósito, a sua conta de membro é o mesmo nome de usuário que você usa para ver o calendário, para ver a lista, o diretório da ala, ou as lições do domingo. Então, se você tem esse nome de usuário que você entra no site lds.org, é a mesma conta. É o mesmo nome de usuário, a mesma senha. E a razão por que você precisa entrar isso é porque nós vamos entrar no Family Tree e eu gostaria que você visse a sua árvore. E se você não nos disser quem você é, nós não podemos lhe mostrar a árvore. Mas se você fizer o login, nós podemos lhe mostrar a sua árvore. Então, esse é um primeiro passo. O próximo passo é quando você entra, você vai ver o que chamamos de pedigree tradicional. E se você clicar naquela árvore no campo superior esquerdo, que está marcada, você vai ver o pedigree 3 de várias maneiras. Vai ver um porta-retrato, a maneira tradicional, com fotografias. Mas aqui tem uma coisa, se alguém já tiver entrado as informações, você vai poder vê-las. E você também pode ver um gráfico no formato de um leque. Mas vamos passar por essa árvore. Vamos ver como ela se parece. Você vai notar que há um ícone do templo, que tem uma pequena seta verde. E agora estamos vendo aqui no telão. Eu espero que todos estejam vendo. Na outra classe era bem difícil e algumas pessoas não conseguiam ver. E eu espero que as pessoas aí atrás possam vir para frente para poder ver melhor. Esse ícone do templo, deixe-me falar um pouco sobre isso. Quando você passa o cursor com o seu mouse, ou clica nele com o seu mouse, você vai ver uma opção para requisitar ordenanças. O primeiro passo que você precisa seguir é encontrar alguém que você pode levar cujo nome você pode levar ao templo, que ainda não tenha recebido as ordenanças, e que você possa reservar essas ordenanças. Então, ao clicar lá, você vai levar à próxima tela. E eu vou ficar aqui, nessa tela um pouquinho. Eu falei sobre banco de dados, agora eu gostaria que você visse o outro lado do programa. Deixa eu marcar. A página vai pedir que você cheque por possíveis duplicatas. E essa é uma parte muito, muito, muito importante. E aqui está a razão. Nos dias antigos, nos anos 80 desse trabalho, nós não tínhamos todas as coisas num único banco de dados. Tudo era mantido em bancos de dados separados. Informações da sua associação à igreja estavam num banco de dados, suas ordenanças, principalmente as ordenanças do templo, estavam num banco de dados de ordenanças. Então, deixa eu lhe dar um exemplo, me usando como exemplo, presumindo-se que eu esteja morto. E talvez se as minhas piadas não estão surtindo efeito, talvez você já pense que eu estou morto. Mas vamos supor que eu tenha sido batizado aos 8 anos de idade. Então, isso é entrado no banco de dados da ordenanças. Então, eu não tinha escolhas na idade de 8 anos, como ser chamado. Meus pais me chamavam de James Green. Então, eles enfatizavam isso se estivessem com raiva. Então, no meu registro de batismo, meu nome está marcado como James Richard Green. Quando eu tive 18 anos, que fui para a missão, eu era chamado de James Green, Richard Green. Eu não queria ser chamado de James. Então, quando o bispo na minha entrevista perguntou pelo meu nome, eu disse Jim Green. Então, o meu endowment está marcado com o nome Jim Green. Meu batismo está marcado com o nome James Green. Então, quando nós unimos esses bancos de dados, porque eles eram separados, e selamento já é um outro banco de dados, até nos anos 90, nós temos unido todos esses bancos de dados, mas ao unirmos esses bancos de dados, eles tinham James Green e Jimmy Green.
É a mesma pessoa? Pode ser, se não fosse um nome tão comum. E o que mais temos? Nós temos uma data de nascimento aqui, talvez nós não a tenhamos aqui nesse outro registro. Então, se tivermos a mesma data de nascimento, temos um alto nível de confiança de que são os mesmos registros, mas se não temos essa informação, então não sabemos se são a mesma pessoa. E olhamos e fazemos a pergunta, o que mais você tem? E então começamos a passar por esse algoritmo que tenta bater as informações. E se não temos nada, imagine o que nós fazíamos. Nós não os colocávamos juntos. Nós decidimos, bem, vamos deixar que esses registros sejam unidos por alguém mais, que saiba que eles são os mesmos. E sabe como é que esses registros que não são colocados juntos são chamados de possíveis duplicatas. É por isso que isso surgiu. Estamos agora pedindo a você, que é relacionado a essa pessoa, esperamos, porque é a propósito, que foi que a primeira presidência nos pediu para apenas fazer o trabalho por aqueles por quem nós somos relacionados. E eu falarei sobre isso no momento, que é o próximo passo. Então, já que eu tenho parentesco com essa pessoa, então eu deveria saber se isso é uma duplicata ou não. Então, o que estão me perguntando é, você poderia checar mais uma vez? E há outras maneiras que duplicatas possam chegar até o sistema, mas a maior parte dela, na verdade, a maioria delas são causadas simplesmente porque nossos melhores algoritmos de computador não podiam determinar se esses dois registros pertenciam à mesma pessoa. Essa é a razão porque possíveis duplicatas existem. E com um nome como Jimmy Green, é muito provável que eles não fizeram toda a pesquisa para tentar bater os nomes. Um nome como James Smith, possivelmente. Então, essa é a razão pela qual estamos fazendo isso. E, a propósito, eu fui para o segundo grau com um outro rapaz chamado Jamie Green. Então, se você não acha que seja comum, deixa eu lhe contar algumas histórias. Uma vez tive um upgrade na primeira classe, porque eu cheguei na polia antes do primeiro Jim Green. E eles se deram conta do erro deles e deram a ele também o mesmo prêmio. Então, essas são as coisas que nós lidamos quando lidamos com nomes. Então, todos os ancestrais que têm nomes comuns, foi bem fácil encontrá-los, não foi? Mas os nomes comuns nos causam alguns problemas. Então, quando você vai lá para checar por duplicatas, no lado esquerdo, você vai ter o registro principal. No lado direito, você vai ter a possível duplicata. No novo Family Search, nós mostramos essas informações e você simplesmente decide se são a mesma pessoa. E você diz sim, se são a mesma pessoa, e nós juntamos esses registros. E nós descobrimos que isso não funcionava, porque criamos. E imagine tendo um refrigerador onde você pode somente colocar coisas dentro, mas não pode tirar de lá. Bem cedo, logo, ele se torna cheio e começa a feder. E era o que estava acontecendo com a nossa banco de dados. Por isso que nós migramos para o Family Tree. E alguns acham que a gente fez essas mudanças porque a gente queria atormentá-los, mas não é o caso. Houve uma grande razão arquitetural. Então, o Family Tree está emergindo, e aqui está a maneira como funciona. Nós mostramos esses dois registros, você olha para esse registro e olha para esse outro, e você é perguntado se são as mesmas pessoas. Se for, então significa que você precisa uni-los. E o próximo passo é que você olha para dados individuais, como data de nascimento, local de nascimento, data de morte, local de morte. Olha para cada pedaço de informação, e você vê que procura por algo que está nesse registro que não está no outro. Se estiver num, você pode marcá-lo. E se forem os mesmos, você... Então, só a informação que está marcada é que é, então, transferida para o outro registro. Então, essa é a diferença de unir e acrescentar. Então, se todas as informações não estão aqui, por exemplo, nós mostramos as ordenanças, então, ainda que seja a mesma pessoa, mas que não haja nada único, nada que seja diferente desse lado, você ainda pode unir. E você deve uni-los. E às vezes nós descobrimos que certas ordenanças que o programa diz que devem ser feitas estão naquele outro registro.
E assim você, ao fazer a união, aquela seta não precisa ser mais obedecida, ela desaparece. Agora eu preciso tirar isso do bolso. Essas pessoas são suas famílias, você os ama. Você, às vezes, realmente está ansioso por fazer o trabalho. Eu gosto quando vocês, que são caçadores, quando vocês dizem que tem aquela febre da busca, você vê essas pessoas, você quer fazer o trabalho. E você está tentado a simplesmente pular pelas duplicadas, porque na sua mente alguns podem pensar, mas se eu fizer o possível duplicado, duplicata talvez eles não vão poder fazer o trabalho no templo. Mas será que o trabalho precisa ser feito no templo, se já foi feito? Essa é uma pergunta óbvia, não? Então, o que eu peço é que vocês sobrepujem esse grande sentimento de sucesso que vocês querem sentir. Haverá outros que você pode buscar. Completem as possíveis duplicatas e passem para o próximo passo, que é, bem aqui, marcado. Marque a caixinha, eu li e obedecerei às regras de ordenanças do templo da igreja. Aqui há algumas palavras. Quantos de vocês que instalam novos programas e quando diz, eu li as condições de uso e obedecerei, você diz sim, e você não as lê? Por favor, admita. Todos já fizemos isso, não? Eu tenho que admitir. É uma reação automática. Continue. Sim, já li, tá, seja o que for, são todos iguais. Essa é conversa de advogado, blá, blá, blá. Sim. Não faça isso nisso, até você ler as regras. E há um link para as regras que você pode... Leia pelo menos uma vez. Você tem que ler pelo menos uma vez. E eu vou marcar pelo menos duas das principais. A primeira eu já falei. Eu preciso ser parente da pessoa, ter um tipo de relacionamento contrário ao que algumas pessoas sentem, que o chamado para fazer esse trabalho não é simplesmente criar uma fuga geral da prisão espiritual, mas sim para unir famílias. E eu unir uma família de outra pessoa que não tem nenhum parentesco comigo, na realidade, é como roubar as bênçãos futuras delas. E recebemos chamados quase todos os dias de pessoas que uniram-se à igreja e que agora querem fazer o trabalho pelos seus ancestrais apenas para descobrir que alguém que não está relacionado a eles já foi e fez o trabalho. Às vezes é uma experiência de partir o coração, então pedimos, por favor, apenas façam trabalho por aqueles com quem vocês têm parentesco. Agora a pergunta surge, e com quem tenho parentesco? Então, o meu truque que eu geralmente pergunto às pessoas é, se você puder encontrar o seu nome na árvore e o nome deles na árvore, e você puder chegar a um ancestral comum, então vocês têm um parentesco. Tias, tios, primos e também esposos de tios, de primos, mas não significa parentes de cônjuges. Se você puder traçar um parente conjunto, então, comum, você pode fazer o trabalho. Obviamente, eu não sou um grande apresentador. Se vocês podem ouvir a torcida do outro lado, eu não estou... é porque são jovens. Tudo bem, então. Eu estou me perguntando, o que eu preciso fazer para que vocês torçam como a torcida que eu estou ouvindo no salão ao lado? Então, eu tenho pessoas me perguntando, bem, todos nós chegamos a Noé, todos nós chegamos a Adão, então todos somos parentes, não precisamos pedir permissão a ninguém. E sabe qual é a minha resposta? A mesma que você recebe quando você está em Missouri. Me mostre. É tudo que eu estou pedindo. Me mostre esse ancestral comum. Me mostre o elo. Se você me mostrar o elo, então você pode fazer o trabalho. E ninguém jamais o fez. Eu talvez tenha que fazer perguntas no final, mas eu vou ter tempo no final. Então, essa é a primeira regra. Tenha certeza que você está relacionado à pessoa. A segunda também é importante. Chamamos de regra de 101 anos. 110 anos. Se essa pessoa nasceu dentro dos últimos 110 anos, significando que eles são mais velhos, são menos velhos do que 110 anos,
Estejam mortos ou não, se estivessem vivos, quantos anos seriam? Se for menos que 110 anos, então você tem que pedir permissão do parente mais próximo. Quem é o parente mais vivo mais próximo? Pode ser o esposo, a esposa, os parentes ou os filhos. Aquele grupo de pessoas são o grupo de parentes mais próximos. E eles são todos os mesmos. Se você pedir permissão a um, você pode fazer o trabalho. Você não precisa pedir permissão a todos eles. Não há preferência. Todos são iguais. Entretanto, se a primeira pessoa que você perguntar disser não, então acabou. Você não pode fazer o trabalho. Porque o parente vivo mais próximo disse não. Você não pode ir às compras e falando com pessoas diferentes para pedir autorização, ok? Mas o papai disse que está tudo bem. Você não pode fazer. Está bem. Você tem duas opções ainda. Você pode esperar por 110 anos, que 110 anos se passe e você faça o trabalho, ou você pode esperar que um dos descendentes tenha uma mudança de coração. Mas não faça o trabalho. Continue, vá a outros lugares, há outros campos frutíferos que você pode buscar. Então, essas são as duas regras. Uma vez que você passou por essas duas coisas, você vai ver a sua lista de reservas. Nessa lista de reservas, você vai ver os nomes das pessoas que já foram liberados. Tudo o que você fez nessa lista de reservas foi dizer, eu quero fazer o trabalho. Você agora possui os direitos para fazer aquele trabalho. Mas você ainda tem que fazer outra coisa. Então, nesse caso, vamos checar no nome Robert e dizer, sim, eu quero fazer o serviço, a ordenança. E então você vai dizer, agora eu gostaria de imprimir essa informação, que é chamada de FOR, Requisição de Ordenanças para a Família. Então, você pode clicar nessa caixa verde, onde você pode selecionar as ordenanças. Eu vou lhe dar alguns truques. Quantos de vocês têm um grande número de cartões que vocês estão sempre pedindo às pessoas para fazer? Quando os jovens querem ir ao templo, você dá a eles um grande número de cartões. Vocês já se encontraram nessa posição? Aqueles de vocês que já se sentiram assim, eu sei que muitas vezes, membros da minha ala, eles me dão um cartão e eles dizem, aqui, você pode fazer o endowment, mas eu quero o cartão de volta. É assim que eles rastreiam que ordenanças estão sendo feitas. Eu vou lhes ensinar uma maneira mais fácil de rastrear as coisas. Se você quer que os seus netos façam um batismo ou confirmação e eles vivem no Colorado, você pode imprimir os cartões e mandar por correio para eles e dizer, manda os cartões de volta para mim quando você terminar, ou selecione apenas batismos e confirmações aqui, nessa caixa, apenas cheque batismo e confirmação, e o cartão vai ser impresso apenas com batismo e confirmação. Eles levam esse cartão ao templo, o templo faz o registro, e então, uma vez que você quiser fazer o endowment, você pode passar de novo por esse processo, e imprimir um outro cartão. E imprimir os cartões e apenas essas duas outras ordenanças vão ser mostradas. Mas há algo ainda melhor que vocês podem saber. Quando eu imprimir mais uma vez, lá embaixo na página, você tem a opção de imprimir num arquivo PDF. Então, não imprimam o cartão e mandem pelo correio. Mandem por e-mail. O arquivo PDF, vocês podem mandá-lo por e-mail. Então, eles lá podem imprimir numa folha de papel. E eu vou mostrá-los aqui. Essa requisição de ordenança familiar pode ser impressa, levada ao templo, a ordenança é feita e vocês podem guardar os cartões como souvenirs. E elas serão registradas, então, naquele ponto. E vocês verão que o trabalho foi feito e vocês podem imprimir os cartões para o próximo conjunto de ordenanças. Isso vai lhe ajudar imensamente. E isso vai chegar a eles também muito mais rápido se você mandar por e-mail do que por correio normal. Esse é o truque número 1. Essa é a requisição de familiar de ordenanças. E tem duas partes. A parte inferior, que nós podemos ver quem está fazendo a ordenança, que ordenanças foram reservadas. E a parte de cima, aquele código de barras, quando você leva ao templo, você leva esse pedaço
de papel que esse jovem na foto está mostrando, e lá no templo eles vão passar por um scanner, vão ler aquele código de barras e imediatamente os cartões serão impressos. Eles vão cortá-los e dar para vocês, já prontos para as ordenanças serem feitas. Então, esse é o processo completo. Você vai para o Family Tree, encontra nomes, reserva os nomes, seleciona o nome, imprime, leva esse formulário para o templo e recebe os cartões. Muitos de vocês vieram de linhas como as minhas. Eu não apenas venho de uma linha familiar de pioneiros, mas o meu pai, há 30 anos atrás, ele considerou o trabalho de família quase como um trabalho de tempo integral. Ele passou pela nossa linha familiar tantas vezes que Bom, ele faleceu há um ano atrás. Mas antes disso, eu ia a ele para pedir por nomes e por cartões, e ele não tinha mais nada, porque ele não podia encontrá-los. Mas com esse novo banco de dados, essas novas técnicas, essa nova tecnologia, há maneiras que podemos continuar esse trabalho. Eu vou lhe mostrar essas 5 maneiras. Vamos a cada uma delas, eu vou lhe dar exemplos, vamos passar um a um. E cada uma dessas coisas deles vai funcionar com pessoas com linhas familiares de pioneiros ou não. O primeiro deles, acrescentar fotos familiares. Algo que talvez você já tenha imaginado. Como que isso vai me ajudar a levar nomes ao templo? O nome desse jogo é Voltar os Corações. Esse é Jordan, um colega meu na foto. Travis Jordan. Ele trabalha no Departamento de História da Família. A árvore genealógica dele está cheia. E ele disse, eu preciso que os meus filhos se envolvam. Então ele decidiu fazer uma noite familiar sobre a história da família. O seu filho mais velho é um pré-adolescente, e como muitos de nós que passamos por isso, nós entendemos que ter noites familiares, onde prendemos a atenção dos nossos filhos por mais de 5 minutos é muito difícil. E com um tópico como história da família, se tornou ainda mais difícil. E ele ficou cansado deles, perguntando, obviamente no salão do lado, isso não é uma reunião de história da família. A gente já está perto de terminar, papai. A gente já está perto de terminar, papai. Então, ele convidou o seu pai para vir falar sobre o seu avô e seu bisavô e mostrar fotos e compartilhar histórias. E o seu avô veio e falou sobre o pai dele, James Jordan. E ele trouxe fotos. E ele contou histórias. E os garotos estavam entusiasmados. E Travis sentou e ponderou, eu não consigo fazer uma reunião familiar e o meu pai é um expert, prendeu a atenção de todo mundo. Mas no curso daquela reunião familiar, ele mostrou uma foto de um grupo familiar, um grupo da família Jordan. E como Travis e quando Travis olhou para essa foto mais e mais, ele teve o Espírito trabalhando com ele. Ele disse, sabe, eu vou fazer um upload dessa foto para o Family Search e eu vou colocar um nome e identificar essas pessoas. Colocar uma legenda na foto. E aqueles que eu não consegui, eu vou pedir membros da família. E vamos juntos, todos, tentar identificar cada uma das pessoas na foto e anexar as fotos das famílias. E ao fazerem isso, colaborando pela internet, ele descobriu 5 pessoas nas fotos que não estavam na árvore genealógica. Então, todo o trabalho foi feito e aquela árvore genealógica dele foi feito. Essa mesma árvore que vocês usam. Nesse processo de ir e buscar mais informações sobre aquelas 5 pessoas, ele descobriu 8 outras pessoas. E alguns deles, não todos, não tinham recebido nenhuma ordenança, como se tivessem escapulido pelos dedos. Quando primeiro lançamos esse sistema e eu descobri que todo o trabalho que meu pai tinha feito, ele tinha esquecido alguns selamentos. Ele ficou tão feliz com os entálmons e com os batismos que ele esqueceu de fazer os selamentos dos seus próprios avós. Então, nós fomos ao templo de St. George e fizemos os selamentos. Então, há coisinhas esquecidas, riquezas,
Coisas que pessoas esqueceram, pessoas esquecidas, e ordenanças podem ser feitas. Então, essa é a parte 1. Número 2. Esse é um exemplo pessoal. Há um botão no Family Search, em cada página pessoal de cada pessoa. Ao clicarem no nome, você vai para uma página pessoal, e nessa página pessoal, você tem essa caixinha que diz buscar registros. Apenas com um clique você pode fazer isso. E isso está na página pessoal. Então, geralmente, nós achamos que todas as informações sobre a pessoa são elegíveis para uma busca. Então, ao clicar nesse botão, nós lançamos os parâmetros de busca para você. E ao clicar nesse botão, a próxima página que você vê são os resultados de busca. Então, eu fui na minha árvore, e note que essa é a minha árvore pessoal. James DeWitt Green, meu tataravô. Mas você vai notar que o nome da esposa dele é Susan. E nós tivemos grande dificuldade em encontrar os registros deles, porque a evidência mostrava que eles não foram casados por muito tempo. Meu tataravô, ele está à esquerda, e a irmã dele, com o esposo, Edward Port. Então, essa é a família. E o outro faleceu quando criança. E nós não podíamos encontrar nenhuma informação deles. E descobrimos informações múltiplas vezes, esperando que registros fossem encontrados, mas na verdade nunca encontramos nada. Mas porque era tão fácil, eu disse, deixa-me fazer algo diferente aqui. E então, fizemos a busca em Leander, para ver se eu podia encontrar Susan ou qualquer informação sobre James ou DeWitt. E, eventualmente, eu descobri o censo de 1910, não, o censo de 1900, com James DeWitt Green, que vivia na Dakota do Sul, num campo de mineração, na época da corrida do ouro da Dakota do Sul, mas não descobrimos nenhuma Susan. E por muito tempo eu busquei. E então o pensamento me veio, espera um minuto, eles tiveram um filho, uma filha. Mas sabe, vocês realmente não podem buscar os censos pelo nome de solteiro. Então eu fui a Henry Edward Iverson Port, e aqui está o que eu encontrei. Se você clicar na página pessoal, você vai ver aqui o nome Edward Iverson Port, o esposo de Harriet, minha tataratia, ou grande tia, ou, desculpa, minha tataratia. E ela disse, e eu cliquei nos registros, no botão de registros à direita, e o que apareceu foi esse censo de 1930. Edward, nascido na Dinamarca, esposa Harriet, é a mesma família. E viveram em Wyoming. E eu não sabia disso. E aqui essa outra pessoa, outra Susan Waterbury. Então, eu cliquei no botão e, de fato, Susan Waterbury é a sogra de Susan, o que a torna a mãe de Harriet, não Green Waterbury. Ela casou novamente. E agora, nos seus últimos anos, ela estava vivendo com a sua filha em 1920. E eu busquei no censo de 1930, ela não estava lá, ela faleceu nesse período. Foi o único nome que eu encontrei na minha família relativos a ela. Então eu procurei por Waterbury e descobri o registro de casamento. E adivinha o que eu encontrei? Não apenas que ela tinha um outro esposo, mas que ela teve também 2 garotinhos, 2 filhos. Estão eles relacionados a mim? Sim. Meu pai os encontrou? Não. Mas por causa desses busca de registros e quão fácil foi encontrá-los, eu pude expandir a minha linha familiar. E, a propósito, eu não os mostro aqui nesse slide, mas à direita
há um link que diz anexar ao Family Tree. E ao clicar lá, ele anexa esse registro como uma fonte para Edward Port. Um clique busca, um clique anexa como fonte para documentar o que eu encontrei, para qualquer um que vem até Edward Port. Deixa eu lhe mostrar o registro agora. Eu tive que ver o registro. Aqui está a Susan Moraberry, sogra, vivendo naquele censo, vivendo junto com os Ports. Sucesso! Como que eu fiz? Porque foi muito fácil ir e fazer a busca. Apenas clicar naqueles botões, anexar a fonte e seguir adiante. Esse é o número 2. Número 3. Procure por descendentes. Quantos ouviram o discurso do Elder Todd hoje? A grande espanto veio no último setembro. E no último mês de setembro, eu estava fora de Denver, da cidade de Denver, sentado numa capela, assistindo ao casamento de minha sobrinha. Quantos de vocês acham que há uma capela a céu aberto? Não era um casamento sud, era um casamento judeu. Meu irmão, 3 anos mais novo do que eu, deixou a igreja quando ele tinha 16 anos. Jamais voltou à igreja, exceto para o funeral do meu pai no último ano, no ano passado. Ele não educou os filhos na igreja. E agora sua filha estava sendo casada numa cerimônia judaica, porque ela não tinha uma religião e o esposo dela tinha. Ao sentar-me lá naquela capela, céu aberto, eu pensei, os filhos dela, desse casal que está se casando, que um dia terá filhos, será que os seus filhos saberão algo sobre o meu pai? Ou sobre o fato de que ele entesourava e tinha como algo precioso o relacionamento dele com o Salvador e com a igreja? O seu tempo no templo, será que eles saberão disso? Será que os seus filhos saberão disso? Provavelmente não. E em 50 anos, quando uma outra geração vir, toda aquela linha na árvore genealógica não será documentada. E em 100 anos daqui, ou diremos 110 anos daqui, quem estará lá para fazer o trabalho? Será alguém do meu lado da árvore, porque o lado deles provavelmente vai continuar sem ninguém saber sobre a sua relação com a igreja. E tudo foi perdido. E eu disse, espera um minuto. O primeiro membro de minha família a unir-se à igreja foi Titus Billings, em 1831, em Kirtland, Ohio. E eu voltei e pesquisei Titus. Quantos filhos ele teve? Quantos se uniram à igreja? O pai era um pregador. Eles não gostavam da ideia de Titus unir-se à igreja. Quantos descendentes, irmãos e irmãs de Titus estão lá? E quando eu fui imprimir a linhagem dele, 5 gerações completamente cheias de descendentes de Titus. E se eu fizesse a mesma coisa com um dos irmãos dele ou irmãs, não era tão belo assim. Não eram campos férteis. Nós podemos fazer a mesma coisa. Tradicionalmente, a genealogia, incluindo os genealogistas, incluindo meu pai, eles não saíram para as laterais e não desceram. No último Rootstack, Elder Packer fez um cálculo de que se nós voltássemos 10 gerações e presumíssemos que todos tivessem 4 filhos, por média, cada casal tivesse 4 filhos, e presumissem que nós temos registro de apenas 5% dessas pessoas, a possibilidade do banco de dados com que teríamos que trabalhar seria de quase 500 mil de pessoas. Então, fazer essa pesquisa nos censos, esse é o campo mais fértil que nós podemos buscar. E temos agora ferramentas como Pozilla e outras que podemos olhar. E eu vou mostrar como vocês podem fazer isso sem Pozilla. Mas eu peço que também olhem no Pozilla. Se vocês olharem no lds.org, nós vamos colocar um link para o Pozilla, para o tutorial do Pozilla.
Então, se forem ao LDS Search, ao Family Search, você terá um link para o Puzilla. Então, vamos ver aqui, Martin Cooper. Eu clico na árvore, não na pessoa, mas na árvore, como está marcado. E ao fazer isso, ele é trazido para o centro da árvore. E no lado esquerdo estão os seus descendentes. E ao fazer isso, em apenas uma geração, eu tive as pequenas setas verdes aparecendo, aquelas a quem nos referimos. Significa que ele está pronto para ser levado ao templo. Depois de checarmos por possíveis duplicatas e certificarmos que estamos cumprindo com a política da igreja. Mesmo a busca de descendentes que podemos fazer na árvore, mas com Puzilla você pode fazer outras coisas maravilhosas. E a propósito, eu não faço isso para jogar nomes, mas quando eu estava olhando para aquela grande flor de Titus Beers desse lado, Elder Colliker estava aqui, e desse lado estava minha mãe. Nós somos primos de 4º grau. E agora eu posso dizer que sou primo do Elder Colliker. E um fato importante. Nós temos cerca de 150 engenheiros trabalhando na árvore genealógica, no Family Tree, e pedimos pelos os arquivos JEDCOM deles, e 48 deles eram parentes dentro de 10 gerações, e 2 que não eram primos de 2º grau. Nós somos uma grande família. E podemos todos trabalharmos juntos nisso. Então, a descendência é uma coisa fantástica. A próxima coisa... é aqueles de vocês que querem ajudar outros da sua família, que têm membros da família, que realmente não gostam de computadores, ou que... bom, todos vocês gostam de computadores, mas se vocês estiverem trabalhando com outros que estão em países do terceiro mundo ou em áreas que não têm computadores, nós temos esse livreto. E se você assistiu à apresentação anterior, você sabe sobre tudo sobre esse livro. Eu preenchi um desses livretos para cada um dos meus netos e enviei para eles, para que eles pudessem ter isso como um livro de lembranças e que pudessem sentir-se como algo que eles querem participar e checar os recursos online. Vocês não devem incentivar as crianças a irem para o computador. Eu deixo o meu computador na mesa, no balcão da cozinha. Meu filho viu, e ao tempo que eu peguei da mão dele, ele já estava assistindo um filme. Eles já nascem com essa capacidade. Eu realmente acredito, como o Elder Bednar e o Elder Scott disseram, que eles são uma geração reservada e têm as habilidades para fazer esse trabalho de história da família. Eu estou agora me apressando para terminar. A quinta maneira. Então, use o livreto Minha Família. Se vocês forem ao familysearch.org, há um ícone na página principal que vai lhe levar a essa página, onde vocês podem escrever familysearch.org/myfamily. E lá você pode fazer o pedido do livreto. Também há uma maneira onde você pode ir para o site de ajuda e encontrar as informações de alguém para que seja colocado no site para preparar ordenanças para eles. A maneira final é, se você clicar lá no topo, no nome templo, há um pequeno asterisco. Se você clicar nele, você vai ver as oportunidades. Isso vai lhe dar um pequeno número. Alguns o número será 0 e outros será maior do que 0. Mas o que fizemos foi criar um algoritmo matemático que calcula quantas ordenanças estão prontas para serem feitas. E esse número é registrado, então, registrados ali para você ver. Muitos de vocês, como eu, podem ir lá e descobrir que ele diz. Bem, primeiro ele vai dizer, veja meu relacionamento. Se você não sabe como que você está relacionado a essa pessoa, ele vai lhe dizer. Vai mostrar o seu ancestral comum entre você e aquela pessoa. Alguns de vocês vão ver que
que cada uma, talvez, nas suas ordenanças vai dizer que essas ordenanças precisam de permissão para serem requisitadas. Tios que não são membros da igreja, que não estão na linha de família, você talvez vai ter que ir lá para pedir permissão a eles ou esperar 110 anos, como falamos. Não pule esse passo. Você nunca sabe como essas pessoas se unirão à igreja e quererão fazer essas ordenanças eles próprios. E também há um link para ver pessoas. Então, essas são as 5 maneiras. Vamos ver o que o presidente Monson tem a dizer. Meus irmãos e irmãs, o trabalho é nosso para fazer. Na minha própria família, algumas experiências maravilhosas aconteceu quando nós trabalhamos juntos nos templos para fazer as ordenanças de selamento pelos nossos familiares que faleceram. Então, se o profeta pode falar que as experiências podem ser realizadas assim, nós podemos nos esforçar para fazer o mesmo. O meu convite a vocês é usar essas 5 técnicas. Desculpem, eu preciso voltar um pouco, desculpem. Para usar essas 5 técnicas para ajudar alguém, para ajudá-las a ter as 2 metades da bênção. E eu testifico a vocês que, ao sentirem as 2 metades das bênçãos, vocês podem usar quaisquer dessas 5 técnicas e você poderá ajudá-los a ir ao templo por si próprios e, ao fazê-lo com eles, ao invés de por eles, você os ajudará eternamente. E eu deixo esse testemunho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.